Estamos de volta com o Conexão Empresarial, tendo como convidado o nosso ex-presidente Michel Temer. E agora a gente vai ter a participação de alguns convidados fazendo perguntas diretamente ao ex-presidente Michel Temer. Ô, presidente, eu queria agradecer a sua presença aqui, realmente brilhante, como todos já esperavam. E é aquilo que eu te disse, várias pessoas têm me dito que você foi o melhor presidente que tivemos. E a sua fala demonstra isso. Muito obrigado pela sua presença. Boa tarde. Em primeiro lugar, queria enaltecer a iniciativa do Grupo Viver Brasil, sempre na vanguarda, fazendo essa história e dando a sua contribuição relevante a Minas Gerais. Em realidade, eu tenho um registro, e não uma pergunta. Depois dessa aula magna de política, se pudéssemos tentar definir o nosso presidente Michel Temer em uma única palavra, eu diria democrata em maiúsculo. E alguém disse, tem uma máxima, que feliz o homem público que tem aventura, que tem oportunidade de fazer a sua trajetória iniciando pelo parlamento. Em realidade, a universidade política é o parlamento, pois que a tônica é a dialética, é o diálogo, é a busca do consenso, é a convivência com a diversidade, com os que pensam diferente, e a construção efetiva. O nosso eminente palestrante teve a oportunidade de tecer considerações no seu brilhante governo, um governo que ficará para a história, por realizações marcantes. Eu ainda me atreveria a incluir que a reforma da Previdência amadureceu no seu governo. É verdade. E criou as condições políticas para tal. Mas eu gostaria de encerrar as minhas palavras, naturalmente aí também citando as presenças ilustres dos parlamentares e do nosso governador, nos próximos dias assumirá de direito e de fato. Estava brincando aqui, espero que o governador deixe a caneta e a chave do cofre. Mas, para dizer que, de todas as suas realizações, todos os seus exemplos virtuosos, o que é marcante na sua história, na sua biografia, além da sua passagem por 24 anos no parlamento, a vice-presidência e a presidência, é a devoção, à harmonia institucional. Esse é um legado que, na sua fala, no seu discurso, de paz e otimismo, ele tem que se alicerçar nesse princípio e nos valores que o senhor também prega para todos nós, que são os valores da Carta Magna, os princípios constitucionais. Nós haveremos de ultrapassar esse momento de insensatez, esse ato, e voltarmos democraticamente a ter o leito natural do desenvolvimento do nosso país. Isso passa pela política, pelas eleições, e Minas não faltará, como sempre não faltou ao país. Muito obrigado. Boa tarde para todo mundo. Gustavo IPCO, que faz aniversário dia 9 de novembro. Eu quero, mais uma vez, cumprimentar vocês pelo Conexão Empresarial e por essa oportunidade que vocês nos criam de estarmos juntos, de debatermos os problemas de Minas e do Brasil, que eu acho que é muito importante no aspecto da civilidade e da politização. Eu quero dizer a vocês que eu hoje estou muito emocionada de estar aqui, porque a minha convivência com, não sei o que eu falo, se é presidente, deputado, vice-presidente, presidente Michel Temer. Michel. Mas é uma convivência, eu gosto de falar Michel, né? São 30 anos de convivência. E eu deixei os mandatos parlamentares por uma decisão própria. Eu não perdi a eleição para deputada. Pelo contrário, eu fui a mais votada
em 1998 para deputada federal do meu partido. Eu deixei por uma série de fatores, problemas pessoais, desilusão, sei lá o quê. Mas eu quero registrar aqui que em todos esses 30 anos, quase 30 anos de militância no PMDB, teve uma pessoa que nunca me desapontou. E essa pessoa se chama Michel Temer. Eu nunca deixei de procurar esse homem e receber dele orientação, boa vontade, abertura, diálogo, pacificação. Eu não poderia deixar de dar esse depoimento aqui. Eu sou uma mulher hoje de cabelos brancos, não é? Aos 71 anos, que dedicou 30 anos da sua vida à militância política. E continua uma política, porque eu amo a política. Eu participo de tudo, eu converso com todos. Graças a Deus, eu tenho uma independência que me permite isso. Não trabalho em nenhum governo, em nenhuma prefeitura. Então, eu posso ser uma observadora, uma outsider, que vê o que acontece e que tenta contribuir para melhorar as situações e os problemas do seu estado, do seu país. Mas eu não posso deixar, e eu vim aqui por isso, hoje, Michel, porque às vezes as pessoas me questionam da minha alta fidelidade, do tanto que eu te elogio. E eu falo, ninguém é perfeito, nem eu, nem ninguém. Mas o que eu acompanhei nos meus 8 anos de Câmara Federal e dos meus 30 anos de militância no PMDB, inclusive como presidente nacional do PMDB Mulher, quando você era presidente nacional do PMDB, foram momentos, foram instâncias, foram situações em que eu vi como um pacificador, um articulador, um homem do bem, um libanês de origem que ama o seu país e que, dentro do que você pôde, você fez tudo pela Câmara Federal, pela democracia, pelo PMDB e também no seu governo como presidente. Você fez tudo, eu tenho certeza, para melhorar a situação do futuro do Brasil. Então, eu termino as minhas palavras dizendo da minha alegria de estar aqui hoje, de poder ver você, nós dois de cabelos prateados, mas reconhecendo tudo que você fez e tudo que eu acho que ainda você pode fazer, se estiver disposto pela melhoria da qualidade de vida do povo brasileiro, pela solução dos nossos problemas, que eu acredito tenham solução, porque o Brasil é maior do que tudo. Falavam que o Brasil era o país do futuro. Não, eu acho que o futuro é agora, e depende de todos nós, das suas lideranças, colocarmos o Brasil nessa rota do crescimento, do desenvolvimento e da solução dos problemas do mundo. Obrigada. Muito obrigado, Maria Elvira. Muito obrigado. Viu? Obrigado, minha cara Maria Elvira. Enquanto a gente leva a palavra para a vereadora Nelly Aquino, eu vou te fazer uma pergunta, caro presidente. Se o senhor fosse fazer uma colocação bem objetiva de quais foram os 3 movimentos, as 3 ações prioritárias que o senhor conseguiu fazer no seu governo, e quais foram aquelas as 3 que o senhor não conseguiu fazer, e se tivesse a oportunidade, as faria. O que o senhor enxerga que são 3 pilares que ainda estão faltando no nosso país, e quais foram as 3 principais conquistas do seu governo?
Bom, primeiro que foram mais de 3 conquistas, né? Primeiro ponto. Bem mais. Você veja a reforma trabalhista, a reforma do ensino médio, o teto de gastos públicos, a recuperação das estatais, a queda da inflação, a queda dos juros, o atendimento à pobreza, pelos exemplos que eu dei, não é? Agora, eu reconheço, como eu tive pouco tempo de governo, eu não pude fazer, por exemplo, algo que já estava programado, que era não exatamente uma reforma tributária, que eu acho que não, neste momento vai ser difícil, mas uma simplificação, uma desburocratização tributária. Eu acho que é isso que o Brasil precisa. Eu não tive tempo de fazer isso, né? Porque quando eu andava por aí para falar com empresários nacionais e mesmo no exterior, as pessoas me diziam, olha, nós não suportamos as questões trabalhistas e não suportamos a burocracia tributária no país, não é? E isso faz com que o sujeito não se anime para investir. Então, eu faria, se tivesse tempo, eu faria a simplificação tributária e, naturalmente, sequencialmente, completaria a reforma administrativa. Né? Boa tarde a todos. Primeiro, meu agradecimento pelo convite de poder estar aqui. Falar depois de Maria Elvira é muito difícil, viu? Maria Elvira é minha madrinha política, minha mentora e uma pessoa que eu amo muito, que tem um carinho tremendo. Presidente, é um orgulho muito grande em te ouvir. Eu estou aqui hoje acompanhado do meu amigo Reinaldo Gomes, o representante do MDB, o único representante, levanta aí, Reinaldo, por gentileza, na Câmara Municipal, nosso vereador do MDB, e acompanhado pelo meu amigo Gabriel, um vereador que trouxe renovações para a Câmara Municipal e que tem um futuro político brilhante, com certeza. Por favor, Gabriel, nosso grande parceiro. E se a condução da Câmara vem sendo feita com muito compromisso, é graças aos parceiros que tenho dentro dessa casa. Presidente, ouvi o senhor falar sobre as mazelas, sobre os gargalos, sobre a pobreza, sobre a extrema pobreza. A nossa capital não é diferente, nós temos problemas seríssimos de mobilidade. O nosso metrô ainda é desconhecido por muitos. Nós temos os problemas das chuvas, que são recorrentes, e onde não tem somente o prejuízo financeiro, mas o prejuízo de vidas. E são todos os problemas que existem na maioria das capitais, mas aqui em Belo Horizonte são mais incisivos. Hoje, o Congresso pensa em alguma forma para que os municípios sejam mais independentes e consigam sanar esses problemas que são tão ardentes e trazem tantos problemas sociais. E vivemos hoje, como bem disse o nosso colega, um momento triste na nossa capital, em que os pobres se tornaram miseráveis, em que a fome bate na porta todos os dias. E nós, vereadores, Câmara Municipal, nos sentimos engessados, sem muito o que fazer, e pedimos socorro para todos os lados, para tentar fazer o melhor para essa cidade. Hoje o Congresso vislumbra alguma ação para trazer para os municípios essa segurança financeira, essa emancipação e, na verdade, essa liberdade para resolver esses problemas? Muito bem. Olha, muito obrigado pela pergunta, viu, vereadora, e pelas palavras, primeiro ponto. O segundo ponto é dizer que tudo isso faz parte de um processo, né? A senhora veja que, na Constituinte, pela primeira vez, nós inserimos o município no conceito de federação. Ou seja, a federação não é, como era no passado, apenas uma união de estados e Distrito Federal, mas uma união de estados, Distrito Federal e municípios. Sendo certo que, a partir daí, as assembleias, as câmaras municipais, puderam realizar as suas assembleias constituintes e ter constituição própria. A senhora sabe que no passado, estou falando no passado recente, 35 anos atrás, não é? Os municípios não tinham lei orgânica própria, não tinham constituição própria. A lei orgânica era uma lei estadual. Este foi um grande passo, primeiro ponto. Segundo ponto, eu reconheço as dificuldades do município. Eu próprio, confesso que, num dado momento, em 2016 ou 2017, havia a chamada multa da repatriação, que caberia, cujo montante caberia apenas à União Federal. E eu percebi, num dado momento, que os municípios não conseguiam fechar as suas contas. O que é que eu fiz? No dia 30 de dezembro, vereadora, eu editei uma medida provisória, dividindo a multa da repatriação entre a União e os municípios. E, com isso, os municípios conseguiram
fechar suas contas. No ano próximo, de igual maneira, os municípios não conseguiam fechar suas contas, né? O que é que eu fiz? Nos últimos dias, eu destinei mais 2 bilhões de reais para o Fundo de Participação dos Municípios, para poderem fechar as suas contas. Agora, a sua pergunta vai mais além. Como prestigiar cada vez mais os municípios? Eu acho que isso envolve, sim, um novo conceito federativo. E este conceito federativo pode vir, é verdade, por uma reforma tributária, quando haja oportunidade para isso. Acho que agora a oportunidade é fazer a simplificação tributária. Agora, quando vier a reforma tributária para valer, ela pode dar mais competências aos municípios e, em consequência, mais recursos, porque não basta dar competências sem dar os recursos, né? Acho que o caminho há de ser esse, né? O Congresso Nacional está presente aqui, eu não estou mais no Congresso, mas o Congresso Nacional, os colegas que estão aqui, certa e seguramente ouviram com muita atenção suas palavras e seguramente trabalharão por isso. Porque também a União é forte se os municípios e os estados forem fortes. Se os municípios e estados forem fracos, a União igualmente será fraca. Presidente, certamente das áreas mais doídas aí do setor produtivo, daquela parte que o senhor mesmo falou, de quem emprega e de quem e dos empregados, nós temos uma situação que melhorou um pouco com o início da reforma trabalhista que se começou a se dar no país, mas nós temos uma outra parte que é a tributária, que machuca permanentemente, de maneira crescente, o desenvolvimento econômico do país. Eu vou passar a palavra agora para o Salvador Ohana, que é um empresário do setor do varejo, da moda, da indústria têxtil de maneira geral, está associado a ela, e ele vai fazer uma pergunta perante ao que ele próprio vivenciou nesses últimos tempos. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu queria parabenizar o Paulo César e o Gustavo pelo lançamento da nova TV, que vai ser no canal 527. Ninguém falou, mas vai ser no canal 527. Em segundo lugar, parabenizar o nosso presidente pela maior reforma trabalhista dos últimos tempos. O comércio, a indústria, necessitava muito dessa reforma e que hoje a gente colhe frutos de uma convivência harmoniosa entre o empregador e os seus empregados. E a minha pergunta seria a seguinte: um ano antes das eleições, a gente acompanha as pesquisas eleitorais já dando um ganhador com uma diferença enorme do primeiro para o segundo. Eu gostaria que, com a sua experiência, o senhor nos falasse a respeito disso. Como que um ano antes, uma pesquisa eleitoral pode falar que um candidato tem 60% a mais do que o outro, e a gente não vê isso nas ruas? Seria a minha pergunta. Obrigado. Muito obrigado. Olha, o que acontece é o seguinte, eu disse há pouco na minha fala, que as pesquisas de hoje podem valer para hoje, mas elas não valem para amanhã, e muito menos para as proximidades das eleições. Aliás, o eleitorado, no geral, decide o seu voto no último mês, às vezes nos 15 dias anteriores à eleição. Então, a pesquisa de hoje é um indicativo. Você analisa a situação atual e pega as perguntas e respostas, né, e indica a pesquisa. Não estou desvalorizando a pesquisa. Ela talvez retrate o dia de hoje, mas certa e seguramente não retratará o dia de amanhã. Nós já tivemos experiências em que uma pesquisa feita no sábado, eleição do domingo, não foi confirmada no domingo. No domingo deu outro resultado. Então, como acreditar numa pesquisa um ano antes? Pesquisa, digamos, que vai definir, em definitivo, a eleição. Porque se fosse assim, muito bem, você não precisa fazer eleição, a pesquisa já definiu o vencedor, né? Nós temos muito pela frente, olha aqui, nós temos 2 polos, né, que estão pré-lançados, temos mais 11 polos que poderão ser lançados, né? Então, nós temos muito tempo pela frente, né? Acreditar na pesquisa de hoje, mas que acreditar também que ela não é a de amanhã. Pode confirmar-se, mas pode não se confirmar. Vamos esperar o futuro.
Tá claro, obrigado, presidente. A última pergunta aqui da Rosália Dairel. Obrigada, Gustavo. Boa tarde, presidente. Antes de fazer uma pergunta, na verdade, eu peço permissão, viu, presidente, para ser mais de uma pergunta. Eu sou jornalista, então entende aí que a gente, para perguntar, a certa vontade, né, e principalmente com a experiência que o senhor tem. Antes de fazer a pergunta, gostaria de agradecer o Paulo César e o Gustavo, que realmente têm sido dois pioneiros na questão da comunicação em Minas, e o aplauso de todos nós pela criação da TV Canal Brasil, e parabenizar também toda a equipe, das colegas Maria Eugênia e também de toda a equipe, os repórteres, enfim. Presidente, eu sou uma jornalista que eu não costumo me posicionar, principalmente politicamente, até para criar essa certa independência. E hoje eu não poderia deixar de citar as palavras do governador Roberto Pinto Coelho, que, na verdade, é uma impressão que eu tive do senhor, apesar de que eu já cobri Brasília, já estive, mas não foi na época do senhor, era na época do Fernando Henrique, mas, como cidadã brasileira, a questão, né, do incentivo das reformas foi muito importante para todos nós brasileiros. Então, nessa primeira pergunta, se o senhor permitisse que eu fizesse mais uma segunda, bem breve, o senhor colocou aí a questão da terceira via, que é uma posição que o senhor não esconde em momento alguma. Nenhum momento o senhor deixou de mostrar essa linha de raciocínio. E, nessa terceira via, a gente vê que o senhor tem um relacionamento estreito com o presidente do Senado, né, o Rodrigo Pacheco, que, apesar de não ter nascido aqui em Minas Gerais, é mineiro de raiz. E a minha pergunta é em questão ao partidarismo. Mas o seu partido, o PMDB, ele tem uma tendência a indicar a senadora Simone Tebet, igual o senhor falou, a gente não sabe o que vai ser, porque cada dia que a gente olha a questão de sucessão, ela se mostra diferente. Mas a minha pergunta é o seguinte, nesse caso, o senhor, com esse apoio que o senhor tem, essa ligação com o Rodrigo Pacheco, que, na verdade, é mais do que política, é também a formação profissional, né? São juristas, como é que o senhor ficaria nessa questão, se tiver que escolher a questão de alinhamento partidário e alinhamento em quem o senhor acredita ter o potencial para ser essa terceira via e poder, inclusive, ganhar uma eleição? Bom, em primeiro lugar, né, eu diria o seguinte, se o MDB tiver candidatura, como se apresenta como pré-candidata a Simone Tebet, é claro que eu acompanho o meu partido, afinal eu tenho 40 anos de partido, sem embargo de ter uma grande admiração pelo Pacheco, pelo Rodrigo Pacheco. Acho que ele é um sujeito bem arranjado, enfim, honra aqui o Estado de Minas Gerais, mas eu teria alguma dificuldade de natureza partidária. Não teria de natureza pessoal, porque sei que ele compreenderia. Agora, se o PMDB não tiver candidato, e num dado momento o MDB decidir apoiar Rodrigo Pacheco, na hipótese, né? Claro que eu faria com muito gosto. Não teria nenhuma dificuldade. Agora, sou obrigado, a senhora, você não entender, eu sou obrigado a acompanhar o meu partido. Né? Só encerrando aqui, Gustavo, eu sei que o presidente precisa almoçar, assim, é uma seguida da outra, o senhor me desculpa, mas eu queria, pela sua experiência, o senhor colocou muito bem aí que a gente tem pré-candidatos, a gente não tem candidato oficial, porque, na verdade, as convenções não ocorreram. Mas vamos colocar em termos de pesquisas, hoje, eleitoral. Qual que seria o seu conselho para os dois, tecnicamente, candidatos que seriam líderes das pesquisas, que seria o presidente Bolsonaro e o presidente Lula? O seu conselho, e encerrando, eu juro por Deus, que o senhor é candidato ao Senado nas próximas eleições? Muito obrigada. Não, não sou, não. Eu já cumpri o meu papel, viu? Primeiro ponto. Mas o segundo ponto é que, se eu pudesse dar um conselho, eu chamo mais de palpite, né? Eu diria, apresentem programas para o país, porque precisa acabar com essa história do sujeito votar na pessoa. Tem que votar num programa para o país. Até hoje, eu confesso que não vi programas
apresentados para o país. Eu vejo pessoas se apresentando como candidatos, mas não vejo um programa. E isto me decepciona. Eu confesso que eu gostaria de saber o que a pessoa está pensando. Não são aqueles programas que vão para o Tribunal Eleitoral, de 500, 600 páginas, mas 20, 30 páginas que dissesse isto em educação, isto em saúde, isto para os pobres, isto para aquilo, etc. Não é? Eu acho que isto está fazendo falta no presente momento. Eu acho que, se me permite o conselho, né, se eu fosse dar um conselho, eu diria apresente programas e vão debater esses programas entre os vários candidatos para ver o que é que o povo decide. Tá bem? Está claríssimo, meu caro presidente. Eu queria, mais uma vez, antes de encerrar, agradecer a cada pessoa que aqui está conosco nesta primeira edição do Conexão Empresarial 2021, ao vivo, presencial. Para nós é um momento mais do que histórico ter a presença da Vossa Excelência aqui conosco, abrindo esse calendário nosso presencial novamente, por tudo que o senhor representa nessa nova versão do Brasil que a gente precisa, com as reformas sendo constituídas e com um novo ambiente sendo criado. O Fabinho registrou ali a sua possibilidade também de ser uma terceira via para o nosso 2022. Eu acho que a forma como o governador Alberto Pinto Coelho definiu a sua presença, a sua participação no Brasil nesse último tempo como democrata foi muito bem colocada, e queria então agradecer a cada uma das pessoas que aqui estiveram conosco prestigiando Conexão Empresarial, mas sobretudo tendo o privilégio de escutar ao vivo, em cores e direto na fonte o nosso presidente Michel Temer. Muito obrigado pela sua presença aqui. Valeu. Obrigado. Bem, a gente está finalizando aí a primeira edição do programa Conexão Empresarial, tendo uma forma híbrida. Nesse mês de novembro, a gente teve a oportunidade de realizar o primeiro evento presencial, fazendo ele tanto presencial com as pessoas lá, quanto podendo transformá-lo em um programa conforme você assistiu hoje. E a partir de agora, a gente vai ter outros programas seguindo essa mesma receita e também, obviamente, as entrevistas em estúdio, olho no olho, sempre com algum convidado de grande importância. Então é isso. O programa Conexão Empresarial fica por aqui. Mais uma vez, agradecendo a cada um que acompanhou. Até a próxima.